Vamos aguardando as pessoas irem entrando para nós iniciarmos. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu enxergo além. Boa noite. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Hoje vamos iniciar mais uma vez a nossa live do Centro Espírita Ivone da Amaral Pereira. Meu nome é Itamara, sou trabalhadora da casa e hoje nós teremos uma palestra com a Dona Maria Inês, que é do Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida. Vamos iniciar com a nossa prece, tá ok? E só lembrando a vocês que é muito importante estarem com a água, tá? Que a gente vai fluidificar no final. Estão me ouvindo? Tá com barulho ainda? Tá com barulho ainda? Podem me informar? Tá um chiado? Será que é do computador? Deixa eu deixar aqui no mudo o computador. Tá com chiado, é? Deixa eu tentar aqui, só um minuto. Vou deixar no mudo o computador pra gente ver. Parou? Passou? Não sei se era alguma coisa no computador. Deixei no mudo. Então vamos lá. Gostaria de pedir quem tiver fone de ouvido para ficar melhor o som, tá bom? Pode usar. E água para fluidificar. Ok? E quem puder ficar em um local mais reservado, para poder ouvir essa live, para poder se concentrar, tá bom? Voltou o chiado? Nossa, não tô ouvindo nada aqui. Voltou? Será se é a internet? Ok. Se continuar, eu vou ter que desligar o computador, então. Deixa eu tentar colocar em um outro local. Tá, vou deixar longe. Vamos lá. Ver se vai dar certo. Se deve ser o barulho do ventilador do notebook, né? Quando eu mexo, para o chiado. Eu fechei agora o notebook para ver se para. Estão ouvindo ainda? Alguma coisa? Só me avisem. Ainda tá algum barulho? Tá bom assim? Então vamos lá. Gostaria de pedir a todos, eu fiquei sem o meu apoio agora, mas eu vou lembrar. Então vamos lá fazer a nossa prece. Gostaria de pedir a todos para fecharem os olhos, pensando em nosso amado Mestre Jesus, rogando a Ele que possa estar conosco nesse momento, onde estamos reunidos para aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos, pedindo também pela nossa palestrante, para que ela possa ter as melhores intuições possíveis para nos repassar, e que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes,
para aprendermos um pouco mais deste Evangelho tão maravilhoso do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Tudo ok, né? Então eu vou chamar agora a Dona Maria Inês, que é um prazer poder fazer. Ela que é a mãe de uma pessoa muito querida da nossa casa, que é a evangelizadora Fernanda Cunha. Oi, Dona Maria Inês. Boa noite, Ita. Boa noite, tudo bem? Tudo. E eu gostaria de saber o tempo para fazer. Nós temos 35 minutos. Tá certo, tá bem. Tá? Então, nosso Então, tema é saúde da alma, né? Então, eu trouxe aqui um pequeno estudo para eu passar para vocês, e à medida que eu for falando aqui, eu vou explicando, né? A gente vai comentando. Eu peguei no livro Falando à Terra, psicografado por Chico Xavier, Espíritos Diversos, da década de 50, tem uma mensagem que chama Saúde, do médico engenheiro que desencarnou, doutor Joaquim Murtinho. Ele diz assim no primeiro parágrafo da mensagem: se o homem compreendesse que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, e se pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que o aguardam além da morte, certo se consagraria à vida simples, com o trabalho ativo e a fraternidade legítima, por normas de verdadeira felicidade. E eu peguei lá o exemplo do testemunho de André Luiz, quando ele conta no livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, em 1943, o capítulo O Médico Espiritual. Logo após André Luiz, médico desencarnado, passou na região de sofrimento, nas zonas do umbral, foi recolhido daí 8 anos, quando ele teve o despertar nas sombras de que deveria existir o autor da vida e esteve receptivo para receber a ajuda da equipe espiritual sob o comando do ministro Clarencio. Ele é levado para um parque hospitalar da colônia espiritual Nosso Lar e, quando ele estava lá em tratamento, chega o ministro Clarencio com Henrique de Luna, são nomes fictícios, né? Que é médico espiritual da colônia, para examinar André. Então, ele observa André. Após a auscultação André, ele diz assim, o médico: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E aí André Luiz falou: suicídio? Aí ele assustou, acho que houve um engano, ele fala, né? Porque ele passou 40 dias internado na casa de saúde, ele lutou muito para ele não desencarnar, né? Aí ele conta isso. E sofreu 2 operações por obstrução intestinal. Aí o médico disse assim, Henrique de Luna: sim, mas a oclusão, a obstrução, radicava-se em causas profundas. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E continuou. Na zona intestinal, né, observa-se a oclusão, derivada de elementos cancerosos, e este, por sua vez, de algumas leviandades no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo de conviver, muitas vezes exasperado, irritado, sombrio, captava vibrações destruidoras naqueles que o ouviam. Nunca imaginou, André, que a ira fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais ofendeu sem refletir, conduziam frequentemente à esfera dos doentes e inferiores,
Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, assim, está apontando assim, os vícios morais dele, né? Ele que era um homem materialista na Terra, ele vivia muito para o ego dele, né? Para a família dele, e é, ele caiu, ele teve queda nos desregramentos sexuais, né? Aqui vai falar que ele continua. O médico continua. Seu fígado, André, foi maltratado por sua própria ação. Os rins, esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis, energias essenciais. Portanto, vê, o suicídio é incontestável. É uma das poucas coisas que a gente fala. A gente fala muito pouco sobre a questão dos vícios morais e a pessoa não se dar conta das suas imperfeições que precisam ser trabalhadas com autoconhecimento e reforma íntima. Fala-se muito pouco que esses vícios morais que estamos nos levam ao suicídio, né? Aí, o André Luiz refletiu sobre as oportunidades perdidas. Quer dizer, não foi o tempo perdido, que a gente não perde tempo. Mesmo a gente passando, a gente passa sempre pela experiência, mesmo que ela seja negativa, nós estamos em aprendizagem, né? Então, ele refletiu sobre as oportunidades perdidas e ali é deparava com um sistema de verificação de faltas cometidas, diferente do que ele estava acostumado. Via benfeitores generosos, sorridentes, comentando suas fraquezas, e ele se sentiu como uma criança desorientada, né? O homem vaidoso sentiu-se ferido, sentiu um amargor profundo e muita vergonha, e desabou a chorar diante daquela realidade torturante, né? Era a sua verdade. Ele realmente concluiu, era verdadeiramente suicida. Perder a oportunidade preciosa da experiência humana, um náufrago recolhido pela caridade, né? Aí Clarencio, bondosamente, pede a ele calma, tranquilidade, aproxima dele e pede para ele continuar observando o que o médico estava dizendo, para ele poder ver sobre as faltas dele cometidas, mas com muito carinho paternal. Aí ele diz assim, na verdade, André, tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas que ausentam diariamente da Terra chegam aqui, nas suas condições. Aí ele diz para André, acalmar, aproveitar o tesouro do arrependimento, a bênção do remorso, né, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas, que ele ficou muito aflito. Confia no Senhor e na nossa dedicação paternal, né? A dedicação, isso dá um conforto muito grande, né? E dá a Clarencio a autoridade para poder ali fazer aquelas correções tão dolorosas para André, né? E diz, sossega a alma perturbada, porque muitos de nós já perambulamos igualmente nos teus caminhos. A humildade de Clarencio, dizendo que ele também já tinha passado, olha a empatia dele, ele faz aquele acolhimento generoso, né? Já no capítulo 5, recebendo assistência, André recebe a visita de Lísias, né? O visitador do serviço de saúde, numa mistura de enfermeiro e um assistente social. Observa o corpo espiritual de André, repete a mesma coisa que o médico tinha dito, né? O Henrique de Luna, né? E diz que aquele parque hospitalar ali, onde ele estava, aquela ala, era uma das menores, onde abrigavam 1000 doentes. E que Lísias cuidava de 80 enfermos. E que 56 doentes estavam nas mesmas condições de André, quer dizer que 60%, né? Mais ou menos. E ali se encontravam mutilados, que eram homens
que tinham sido imprevidentes, né? Chegavam ali, muitas vezes sem os olhos. Malfeitores, que tinham vivido em atitudes criminosas, chegavam ali paralíticos e muitas vezes sem as pernas. E pobres obsidiados nas aberrações sexuais, nos desregramentos sexuais, chegavam ali em plena loucura. E repete Lísias o ensinamento do Evangelho, né, de Jesus. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Aí Lísias, ele fala para André, as religiões da terra convocam as criaturas ao banquete celestial. Onde os que atendem aos chamados, André? Raras exceções. A massa humana prefere gastar as possibilidades do bem, nos desvios do bem, né? Nos seus próprios interesses, seus próprios caprichos. Elimina o seu corpo físico a golpes de reflexão. Milhares de criaturas saem da esfera da carne em doloroso estado, no mesmo estado que André, né? E pior, né? Multidões sem conta erram sem direções na crosta planetária. A crosta planetária está cheia de loucos, doentes, ignorantes. E Lisas continua fazendo os curativos em André e diz assim: toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura, André, é peculiar a cada um. Meu irmão será tratado carinhosamente. Vai se sentir como um jovem na terra. Trabalhará muito. Será um dos melhores colaboradores do nosso lar. Olha a enfermagem amorosa, né? Que vê aquelas condições de André, ele lá no futuro, né? Mas a causa de seus males, nós estamos acostumados a ver só os sintomas, né? A medicina da alma, ela vê as causas. A causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou no seu corpo sutil, por descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros, pelo egoísmo dele. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguiremos realizar frutuosos labores da cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Então, nós temos a programação espiritual. Chegamos à Terra, estamos atentos aos nossos deveres, é aqui que a gente vai efetuar a nossa cura. É durante a reencarnação, né? E aí, André Luiz, mais uma vez, chora copiosamente, né? Aí, Lísias fala das lágrimas. Tudo que eu estou falando para André é para nós, né? Olha os inconhecidos de viver chorando de arrependimento novamente. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne da terra. Tão humildes, tão preciosas, tão detestadas e tão maltratadas, né? E tão sublimes pelo Espírito de Serviço. Sem elas que nos oferecem templo, a retificação, a correção, né? Quantos milênios gastaríamos na ignorância, né? Aí eu lembrei daquele ensinamento de Paulo aos Coríntios, quando ele fala assim: não sabeis que sois vós templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Aí no outro dia, Clarencio retorna, capítulo 6, precioso aviso. E Clarencio pergunta: como vai? Melhorzinho? Aí André cai das reclamações, cai no vitimismo. Ele estava poliqueixoso, falou das dores abdominais, da angústia do coração, e disse que agora acrescentou, agora eram as tempestades íntimas, né? Saudade do lar, estava torturando ele demais. E perguntou para Clarencio: será a vida só desventuras? Aí Clarencio, com autoridade, aquele pai dedicado, né? Chamou ele aos brios, fazendo André calar as queixas. Aí ele disse, advertiu André: meu amigo,
Deseja de fato a cura espiritual? Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, de curso laborioso e tratamento muito difícil. Então, é indispensável criar pensamentos novos, nós também, né? Criar pensamentos novos, renovar os nossos pensamentos e disciplinar os lábios. O que sai dos lábios é o que está no coração, né? Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Então, nosso equilíbrio começa abrindo o coração ao sol da divindade, assim como aconteceu com ele quando ele fez aquela prece sentida no umbral, que ele se tornou receptivo àquilo que ele já recebia, que eram as visitas espirituais, né? Dona Marinês, Oi. Dona Marinês, deixa eu só explicar para as pessoas que estão entrando agora na live que a senhora está fazendo um estudo sobre o livro Nosso Lar, né? Está falando um pouco sobre alguns acontecimentos que Isso, tiveram o com André assunto é Luiz. saúde da alma. Aí eu mostrei o primeiro parágrafo que o doutor Joaquim Murtinho, no livro Falando da Terra, ele define o que é saúde da alma, né? Que é harmonia espiritual, completa harmonia espiritual. Aí eu vim mostrando como foi o desencarne de André Luiz, por causa dos vícios morais, das imperfeições dele. Quando ele despertou lá no umbral, aí o tratamento com medicina da alma em nosso lar. Né? Nosso lar é um modelo para o nosso mundo que vai entrar em regeneração. Né? Ótimo. Então, sim, pode Ótimo, continuar? não, ótimo. Pode sim. Tá bom. Aí Clarence vai explicar então para André a cegueira espiritual de André. Eu estou só resumindo, né? Aí ele fala assim, André, onde você vê imposição esmagadora, a gente chama esforço necessário. Onde você vê padecimentos, sofrimentos, nós chamamos luta edificante. O verbo dilatado nas considerações dolorosas aprisionam a alma a lembranças mesquinhas. O pai vela por todos os familiares, que eu estava com saudade, preocupado com os familiares, né? A família é construção sagrada, mas não devemos esquecer que as famílias são seções da família universal sob a direção divina. Aí fala para André, com firmeza, né? Estaremos do seu lado para a resolução de problemas, dificuldades, planejamentos futuros, mas não temos tempo para lamentação. Aí André entendeu, né? Se pretendes permanecer nesta casa de assistência, aprende a pensar com justeza. Ele é doce, amoroso, mas severo, né? Aí André muda de atitude, né? Clarence continua falando, a dor para nós é possibilidade de enriquecer a alma, e a luta é caminho para a divina realização. Almas débeis, frágeis, deitam ante o serviço para se queixarem, e as almas fortes recebem o serviço como patrimônio sagrado e movimentam-se rumo à perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, André. É um sentimento sublime, mas o pranto de desesperação não edifica ninguém para o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso que tenha bom ânimo para lhe ser útil. E mais tarde, quando André Luiz já está recuperado, ele sente saudade das atividades profissionais dele, ele vai procurar Clarencio. E vê que Clarencio atende de 2 em 2, e Clarencio tinha atendido uma senhora, e André Luiz viu aquele atendimento, né? E aquela senhora estava pedindo para cooperar, para ajudar os 2 filhos dela que estavam na terra. Aí o Clarencio fala, mas e os outros serviços, né, que ela tinha sido chamada para fazer, aí ela reclamou de todos, nenhum deles serviu. Aí é da lei que deveriam cooperar para poder receber, né, cooperação. Então, pediu para ela que ela voltasse.
ao campo de repouso para ela refletir sobre a questão do serviço e do trabalho antes dela receber, merecer chegar à terra para poder ajudar seus filhos. E ela saiu chorando, e André olhou aqui e pensou, não posso pedir para voltar a ser médico, né, como na terra, mas como Clarence, aquele psicólogo, né, que olha profundamente a alma, né, aí ele percebeu, falou, André, medicina você não pode exercer aqui, né, que é totalmente diferente, né, então, assim, mas você pode ser um candidato a aprendiz para os trabalhos. Aí, amorosamente, ele vai falar sobre a intercessão da sua mãe, né? Que a sua mãe, desde o princípio, né? Estava pedindo para que Carêncio acompanhasse. Aí ele ficou todo feliz, né? E animou ele profundamente, né? Aí eu peguei uma entrevista para a gente ver um outro lado, né? Eu peguei uma entrevista de Elis Barbosa, amigo de Chico, em Uberaba, e virou um livro também, chama No Mundo de Chico Xavier. Foi editado em 1975. Elias Barbosa vai entrevistar o Chico. Aí ele pergunta assim, Elias Barbosa chega para Chico e fala assim, Chico, pode nos dizer o que pensa Emmanuel sobre o problema da doença e das obsessões? Aí Chico responde, muitas vezes adverte-nos, Emmanuel, que doenças e obsessões são testes a provar a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Né? Aí ele pergunta, Chico, qual atitude assumir diante das nossas próprias doenças? Né? Aí ele fala, Emmanuel afirma que diante de qualquer enfermidade, primeiro, calma, segundo, paciência, né? E depois buscar atenuá-las, atenuar as enfermidades ou afastá-las com tratamento adequado, né? Aí Chico começa a contar que em 1931, já tinham passado muitos anos, né? Chico sofrendo uma doença complexa, né? Sentia muitas dores no olho esquerdo e sofrendo demais. Ele queria se recuperar, queria curar, pediu orientação para Emmanuel, ele contando. Aí a resposta de Emmanuel foi, Chico, serenidade. Você está sob os cuidados dos benfeitores espirituais dedicados e sob a assistência dos médicos atenciosos e amigos. Né? Aí Chico pergunta, então, Manuel, devo prosseguir sob a orientação da medicina da Terra? Aí Manuel diz assim, sim, como não? A medicina está no mundo em nome da divina providência. Aí Chico pergunta, quer dizer que preciso tratar-me? Com o máximo cuidado, respondeu Manuel. O corpo é comparável à enxada. E o espírito? O senhor está me dizendo? E tinha travado o vídeo. Não, Pelo menos voltou, para mim travou. Se voltou. puder só voltar só um pouquinho, deixa eu até colocar aqui os comentários para ver se alguém falou, mas pelo menos para mim travou um pouco. É. Travou para vocês também? Não sei se alguém vai comentar. Pode falar que travou, Ó, travou para Fernanda também. Foi só, acho que um trechinho pequeno mesmo. Bora. Logo voltou. Voltou? Pode continuar? Vou voltar. Pode. Então, Chico perguntou para 1931, Chico conta, né, que sofria do olho esquerdo, né, fortes dores. E aí pediu orientação para Manuel, porque ele queria se curar. E a resposta de Manuel foi serenidade, né? Você está sob os cuidados dos benfeitores espirituais dedicados e de médicos, né, amigos. Aí ele falou, então eu tenho que seguir, tenho que prosseguir a orientação da medicina da Terra? Ele disse, sim, como não? A medicina está no mundo em nome de divina providência. Quer dizer que é preciso tratar, sim, com o máximo de cuidado. Aí fala que o corpo é comparado à enxada, né?
e nós, espíritos encarnados, como o lavrador. E o zelo do lavrador, né, com essa enxada, é que vai proporcionar condições de trabalho com acerto e segurança, né? Aí Chico continua. O senhor está me dizendo, quer dizer, Emanuel, o senhor está me dizendo que, embora eu seja médium, vejo o senhor ao meu lado, com tanta bondade e cultura, não posso esperar a intervenção do plano espiritual a meu benefício para curar-me? Foi bem claro, né? Aí Emanuel Uhum. respondeu, receberia privilégio por ser médium? A intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando suas forças através do magnetismo curativo e auxiliado pela ação dos oculistas, né? Que o amparam, que são os médicos, os oftalmologistas. A condição de médium não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas que estão no plano físico. Aí Chico lembrou, então, da missão que Emmanuel tinha falado, que ele teria que escrever os livros e tal, né? Por intermédio dele, né? Falou, mas acredita, Emmanuel, que eu vou poder desempenhar minha tarefa mediúnica assim, com o olho doente, né? Como estou? Emmanuel, sem dúvida nenhuma. Se formos esperar pela saúde perfeita, a fim de trabalhar, quando aprenderemos a cumprir nossos deveres? Se você estivesse na Terra com todas as facilidades na mão, gente, o Chico, hein? Se O você Chico. com todas as facilidades na mão, no estado de evolução deficitária, ó, sabe? Eu estou colocando isso aqui para a gente refletir muito. André Luiz desencarnado, o homem na Terra, que achava que está cumprindo tudo assim, né? Que era certinho, olha onde que foi despertar, no umbral, né? Nunca tinha feito nenhuma prece. Aí vem o Chico missionário. Aí Emmanuel fala, se você estivesse na Terra com todas as facilidades na mão, no estado de evolução deficitária em que ainda nos achamos, daí ele se coloca também, talvez que as dificuldades no serviço espiritual para você fossem muito maiores. Aí Chico pergunta assim, mas como que o senhor considera a doença do olho em meu caso? Quando tanto preciso me esforçar para a tarefa início. Aí eu estou falando da dificuldade que ele tinha. Ele tinha muita dor nos olhos, muita, né? E a dificuldade, como é que ele ia escrever tanto livro com um problema desse? Aí Emmanuel diz assim, observamos a sua enfermidade como sendo um abençoado apoio que o Senhor concedeu caridosamente a você, para que venhamos, quer dizer, ele e Emmanuel, a caminhar com menos riscos e menos perigos, como proteção, em sua atual romagem na Terra. Confie no Senhor. Confie no Senhor. A confiança, gente, olha, é fundamental. Pois sua doença veio em seu auxílio. Aí Chico insistiu. Chico queria a cura. Aí ele disse assim, então Jesus vai curar-me? Quer dizer, vamos resumir, vai me curar? Aí foi assim, ele olhou, aí o Emmanuel, com aquela postura dele, né? Falou assim, olhou bem para Chico, né? E falou assim, Chico, abra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. E você vai ler em voz alta. Aí ele começou a ler bem alto. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí Chico manda ele parar naquela palavra, aliviarei. Para a leitura. Aí a Manuela fala assim, compreendeu bem? Jesus não promete curar-nos, isto é, retirar-nos da bênção das obrigações que nos cabe cumprir perante as leis de Deus, mas sim promete aliviar-nos e auxiliar-nos. Confiemos no Mestre e trabalhemos. Aí Chico disse que resignou-se, né? Que é a aceitação pelo coração
né? Isso está no Evangelho também, né? Resignação, a obediência, a resignação, a obediência e a aceitação pela razão, a resignação, a aceitação pelo coração, ou consentimento, né? Aí Chico diz que já passados há tantos anos, mais de 30 anos, né? Ele agradece ao Senhor a bendita doença que carrega nos olhos, sempre tratada pelos médicos amigos e pelos amigos espirituais. E essa doença tinha sido, né, um agente providencial, induzindo à reflexão e ao respeito ao sofrimento dos outros, à compaixão. Né? Bom, fechando aqui, no livro Consolador, psicografia de Chico, né? Espírito Emmanuel, na década de 40, tem uma definição de saúde lá. Também é a mesma coisa do primeiro livro, do primeiro parágrafo que eu li do Dr. Joaquim Murtinho, no livro Falando da Terra. Para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. E no livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico também, né? Emmanuel fala no capítulo Saúde, quem puder voltar, quem puder pegar depois essas mensagens, elas são elas são excelentes. Excelente, eu peguei só um pedacinho de cada um, né? Fazendo uma costura. O homem é espírito imortal, não nos esqueçamos. Assim que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interno, imprimindo no aparelho somático, no corpo físico, os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Então, assim, veja que isso aqui fecha aquilo que a gente viu lá em André Luiz, né? O que Clarence falou para ele, né? Abrir primeiro o coração ao sol da divindade, né? Então, assim, é preciso abrir, porque se você corrige os seus sentimentos, logo os seus pensamentos vão vibrar corrigidos também, né? E isso aí vai formar um padrão mental, um campo vibratório em volta de nós, e a gente vai ter mais saúde. A saúde que é possível, né? Porque a perfeita harmonia da alma, né, do espírito, é o que a gente viu em Jesus. Todos os missionários que vieram para a Terra tiveram alguma doença, não é? Eles sempre tiveram. Não no quadro do homem comum que a gente viu de André Luiz, que a gente vê a toda hora, né? Saindo espíritos daqui suicidas inconscientes, né? Talvez a maioria, né? Mas até os missionários, eles têm algumas coisas no corpo físico, né? Então é isso. Voltando aqui, vamos nós afinarmos, né, o nosso corpo físico. Vamos afinar primeiro a nossa alma com o diapasão divino, com as leis do nosso Pai, que foram vivenciadas, exemplificadas pelo médico das almas, que é Jesus. Porque ele mostrou na sua lei, quando perguntaram para ele qual que era a maior lei, né, de todas, é do amor. Ele, a revelação do amor. O amor equilibra tudo. E ele ensinou para a gente que a gente deve amar com toda a alma, por inteiro, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. E que, se a gente fizer isso, nós vamos despertar os genes divinos que nós temos dentro de nós, na nossa intimidade, e a partir daí as virtudes vão florescer em nossa alma. E aí a gente vai curando as nossas almas através desse amor.
focalizando sempre aquele que é o guia e o modelo para a humanidade toda, o médico das almas. Ele nos ensinou, com seu exemplo, a aproveitar a bênção das horas. Ele foi fonte de fé, de vida, de esperança para todos nós. Ele nos ensinou o caminho da mansidão, o caminho da paz, o caminho da fraternidade. Ele nos ensinou em todos os momentos a santificar o nosso corpo, a santificar o nosso lar enquanto extensão desse nosso corpo. E eis a nossa oportunidade, onde nós não fomos convocados para voltar para os lares, nós fomos intimados, porque são chegados realmente os tempos. Quando a gente pega uma mensagem lá de obras póstumas, depois vocês peguem a regeneração do mundo, eu acho essa mensagem, ela é muito forte. Ela fala desta época nossa. Vamos aproveitar então essa oportunidade e focar o nosso mestre, ver os seus exemplos, as leis que ele exemplificou e o seu amor, buscando a verdade, porque ele é o caminho, ele é a verdade. E em todo o tempo nós vamos sentir vida e não perdidos, né? E não desfalecidos nos vários transtornos que nós estamos passando, não é? E assim a gente vai buscar a riqueza, né? Que vai nos levar realmente a ele, a estreitar mais ainda os nossos laços com ele, né? Buscar os tesouros, colocar o nosso coração nos tesouros da fé, nos tesouros do amor, nos tesouros da caridade, que a doutrina espírita tem trazido para nós, revivenciando o nosso Cristo, né? Porque depois de tantos séculos, né, com tanta alteração do cristianismo, a gente vê a doutrina espírita trazendo o médico das almas para que a gente possa colocar no nosso coração, né? Então, saúde da alma é muito amplo, é muito extenso esse estudo, né? Eu tentei fazer assim, e hoje, gente, eu senti a presença de uma pessoa muito querida do centro de vocês, sorrindo, sorrindo, falando assim, e você vai falar sobre suicídio. A gente não vê muito falando sobre suicídio inconsciente, precisa falar muito sobre isso, né? A maioria de nós estamos desencarnando, sim, né? Perdendo oportunidades, né? É isso, gente, que eu preparei. Ah, gratidão, dona Marina. Oi? Gratidão, muito bom, muito importante, assim, que todos nós. Deixa eu até colocar aqui os comentários, ver se alguém vai querer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, Eu mas é ia... um tema muito importante, é, principalmente nessa época, né, em que a gente tá vivendo, em que é tão bom a gente pensar mesmo, às vezes a gente foca tanto em orar até por pedir a cura do corpo físico de alguém, mas é tão importante a gente pedir essa cura da alma, né? Que a pessoa possa voltar a si, possa refletir, possa ir se curando também. Essa autocura é muito importante. A reencarnação é a nossa cura, né? A gente tem que buscar a cura. Você vê o Chico, e aí, Jesus vai me curar? Não é? É verdade. Ah, vai cantar pra gente? Ué, na hora que você quiser que feche, eu fecho com uma oração. Essa, essa, Ai, essa música é uma oração, ela é uma psicografia lá do Centro Espírita, na Fundação Espírita Caminho, Verdade e Vida de Belo Horizonte. aham. Então, vamos fazer essa música e aí no final eu faço só os últimos avisos. Tá bom. Pode fazer. Pode cantar? Vou chamar a Fernanda. Pode. Não, foi sim. Então, fechar os nossos olhinhos e chamar o médico das almas para que ele possa nos visitar, visitar os nossos lares, visitar o nosso país, nosso Brasil. Que ele possa nos envolver todos os países, todas as pessoas,
que cada um possa aproveitar a bênção das horas e colocar o seu coração nos tesouros que Jesus nos ensinou. Ampara-me, Senhor, em tua lei. Sustenta-no, Senhor, em tua luz. Alegra-no, Senhor, com teu sorriso. Conduza-no, Senhor, em teu caminho. Desperta-no, Senhor, em teu dia. Aqueça-no. Guarda-no, Senhor, em tua afeição. Acalma-no, Senhor, em tua paz. Envolva-no, Senhor, em teu silêncio. Educa-nos em teu amor. Ensina-nos, Senhor, em tua vida. Vista-nos, Senhor, com teus encantos. Cubra-nos, Senhor, com tuas emoções. Guarda-nos, Senhor, em tuas preces. Deita-nos, Senhor, em tua cruz. Cura-nos, Senhor, em tua fé. Traga-nos a luz de teus conselhos. Renova-nos, Senhor, em teu perdão. Ampara-nos, Senhor, em tua lei. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Amém. Muito obrigada. Muito, muito mesmo por esse momento maravilhoso. Eu agradeço. Com certeza você está trazendo muita luz e muita paz para os nossos corações. Trouxe para mim muita também, que eu sou a primeira a fazer isso tudo, né? Ai, então a gente só tem a lhe agradecer muito, muito mesmo por esse momento, por todo esse aprendizado, tá bom? E se Deus quiser, em breve aí a gente retorna novamente. Vamos continuar com o trabalho. Um beijo para vocês, gente. Com Deus, viu? Tá, um beijão. Beijo para Fernanda. Tchau. Beijo, Fê. Então, eu vou agora para os nossos avisos, tá bom? Muito obrigada. Então, gente, vou só colocar aqui novamente o nosso computador, só para relembrar a todos sobre os nossos avisos, né? Nossa oração já foi feita, foi linda aí essa palestra pela Dona Maria Inês. E agora eu quero só relembrar vocês sobre as atividades da nossa casa espírita que continuam. Deixa eu mostrar aqui. Esse é o nosso informativo, a videira desse mês. Ele está de forma virtual somente, é uma revista eletrônica e ele tem lá em nosso Instagram, nosso Facebook, então quem quiser olhar, ver todas as atividades da nossa casa, tá certo? Tem na videira, que esse mês está com o tema O Perdão Incondicional. Para quem está iniciando na doutrina espírita, nós temos os nossos estudos. O SEMEIA é o Seminário Espíritas para Iniciantes. Nós também temos todas essas informações em nosso site, Facebook, Instagram. E temos também estudo das obras de Joana de Ângeles, que também é nas terças-feiras.
O CMEIA é nas terças a partir das 19, as obras de Joana de Ângeles, terças das 20 às 22 horas. Às sextas-feiras também temos o estudo do Livro dos Espíritos no Mundo Maior e da Revista Espírita, às 19 horas. Sábados, temos o estudo das obras de Ivone do Amaral Pereira. E continuamos também com a nossa evangelização. Hoje já tivemos as lives da infância, né? Maternal, primeiro e segundo ciclos. Já tivemos também os encontros da Juventude Espíritas, que acontecem por videoconferência. Quem tiver interesse é só entrar em contato conosco no direct, que nós passamos para os responsáveis. E temos também o ciclo de paz, que é das 17 às 18 horas. E amanhã é dia de evangelização de gestantes e bebês, também por meio de live aqui no Instagram, às 10 horas. E às quartas e sábados nós também temos o atendimento fraterno virtual. Aqui na nossa bio nós temos direto o link para você poder fazer o cadastro e entrar em contato com algum de nossos atendentes. E é feito no maior sigilo, com maior cuidado. Quem tiver interesse também, basta nos procurar, tá certo? Quero agradecer por todos, por estarem conosco, por terem aproveitado também esse dia tão edificante, essa palestra tão boa da Dona Maria Inês, que tanto nos trouxe luz, paz e entendimento. E agradeço a todos, muito, muito, muito obrigada. Estou tirando aqui para não fazer barulho para vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço, tá? Beijão.